Hoje recebemos um jornalista cuja voz e presença se tornaram familiares para muitos portugueses. Ao longo dos anos tem estado ligado a alguns dos momentos mais marcantes da informação televisiva e digital em Portugal, com uma linguagem direta e um olhar curioso sobre o mundo. Pedro Benevides construiu uma carreira sólida no jornalismo, tanto em frente às câmaras como nos bastidores, acompanhando as grandes transformações que o setor dos mídias tem vivido. Mas como é que alguém habituado a lidar com a atualidade, a analisar orçamentos públicos e a reportar sobre a economia, lida com as suas próprias finanças? Que relação tem com o dinheiro, o consumo e o futuro, num tempo em que todos somos demasiado a gerir aquilo que nós temos? É isso que vamos descobrir hoje numa conversa sobre profissão, escolhas e a forma como a informação influencia a nossa forma de pensar sobre o dinheiro. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Mariana. Olha, vamos começar pela tua carreira. Como é que o jornalismo entra na tua vida? Olha, eu acho que desde miúdo que eu tinha sempre este sonho de ser jornalista. Aliás, eu tenho em casa, minha mãe tem em casa, eu não tenho, um recorte de um jornal, quando nós fomos, sei lá, tínhamos para aí 12 anos e fomos com a escola visitar um jornal, como é que era feito um jornal, e lá na reportagem que é feita nesse jornal, que era a Capital, que já não existe, até tem lá uma frase da jornalista que escreveu o artigo e dizer as crianças estavam muito entusiasmadas, tendo mesmo uma delas declarado que gostava de vir a ser jornalista. Era eu que fui lá dizer que gostei. Eu não sei como, porque eu até era super envergonhado, não sei como é que fui dizer isso, mas lá fui. E, portanto, desde miúdo que eu era uma profissão que me atraía imenso. Eu queria imenso contar histórias, queria imenso dar a conhecer o mundo. E, portanto, olha, foi uma coisa que me acompanha desde sempre. Mas achavas que era um sonho possível de ter na altura? Sim, achava que era possível. Aliás, eu lembro-me quando chegou aquela altura da faculdade, quando temos de escolher para onde é que vamos, os meus pais tentaram de mover-me, não de vir a ser jornalista, mas de ir para o curso de Ciências da Comunicação, que foi esse curso que eu tirei, porque achavam que, pronto, o miúdo queria ser jornalista, mas se calhar é melhor dar-lhe aqui outras opções, porque a vida real é outra coisa. E eu fui muito firme nas minhas decisões, e acabei por ir tirar o curso que eu queria, porque queria mesmo ser jornalista e eu estava perfeitamente convencido que ia correr bem. Portanto, hoje em dia olho para trás e penso, houve muita coisa que foi sorte. Mas pronto, esta arrogância também faz parte do fim da adolescência. E todos estes mídias tradicionais, a televisão, o jornalismo, estão a sofrer uma grande transformação agora. Sim, nesta era do digital. Como é que neste momento estás a viver essa transformação? Olha, eu sou muito curioso, gosto muito de acompanhar de perto as transformações que vão acontecendo neste setor e nos últimos anos têm sido muitas, e não só sou curioso, como gosto de ser parte ativa disso. Eu, por exemplo, houve uma fase na minha vida que eu fiz a vida toda na televisão e larguei a televisão para ir trabalhar para um jornal digital, no caso o Observador, que foi talvez o projeto de média mais bem sucedido dos últimos anos em Portugal, criado de raiz ainda por cima, e portanto para mim foi um gosto estar a trabalhar num meio que, apesar de tradicional, ou seja, ter uma redação de um jornal, ao mesmo tempo tinha uma lógica e um método de funcionamento que era puramente digital. Grande parte da redação era feita por nativos digitais, que não sabiam o que é que era, por exemplo, ter um limite de caracteres para uma página. E essa experiência, por exemplo, permitiu-nos fazer coisas que nos meios tradicionais já não se conseguia fazer com essa facilidade. Sei lá, nós fazíamos, cada vez que íamos cobrir um congresso partidário, por exemplo, tínhamos 1001 ideias de coisas completamente fora da caixa que conseguíamos fazer, precisamente porque estávamos num meio digital e era preciso criar os conteúdos não só para o jornal, mas também para as várias plataformas onde o jornal estava presente nessa vertente digital. E, portanto, eu gosto muito das coisas novas que vão surgindo, tento fazer parte delas, embora há alturas em que eu sinta, será que eu já não tenho idade para isto? Já estou aqui naquela fase em que começo a pensar, será que eu já não tenho idade para isto? Será que isto já é demais para mim? Ou não? Nunca me retraí por causa disso. Mas pronto, de vez em quando vou pensando, será que esta inovação agora já é para os miúdos, já não é para mim? Sim, mas achas que quem não tenta, tal como tu estás constantemente a aprender, a tentar descobrir estas novas coisas, achas que quem não o faz e os meios tradicionais, se não fizerem esta adaptação, achas que vão ficando para trás? Eu acho que sim, não tenho nenhuma dúvida. Acho que o digital não é ainda um caminho seguro com a estrada ou com o destino ali à frente. Acho que
toda a gente está mais ou menos a tentar perceber para onde é que se vai caminhar, quais é que são os passos a dar, se são certos ou não são, e depois há organizações, mesmo com um passado histórico, que têm mais coragem e mais vontade de arriscar e vão por aí fora, e outras que são um bocadinho mais conservadoras, e depois outras que têm aquela imagem clássica que é toda a gente está a andar num sentido, tu estás a andar no outro, mas achas que os outros todos é que estão errados. E portanto eu acho que há um pouco de tudo. Eu, como acho que é visível aquilo que está a acontecer e é visível percebermos o impacto que determinadas formas de comunicar hoje em dia têm e o sucesso que têm, é difícil tu achares que deves ficar de fora ou que és tão inteligente que consegues pôr-te acima da bolha e perceberes que aquilo não está a funcionar porque o caminho é outro. Esses visionários eu desconfio mais, eu sou mais básico, se quiseres, olho para as coisas como elas são e percebo mais ou menos quais é que são as tendências e vou Sim, no fundo não é isso, não é vai mudar no futuro, já está a mudar. Sim, e temos é o presente, agora. É o presente, a questão é o presente, não é? É verdade que na época que nós vivemos, tu vives o presente, tens de fazer parte do presente, mas também tens de antecipar o futuro. Há muitas coisas que vão mudando. Mesmo quem está há uns anos nas redes sociais, tu estás há uns anos nas redes sociais, se calhar tu própria tens vivido experiências diferentes. Sim, e é uma velocidade que é difícil de acompanhar. Exato. E, portanto, é um desafio, sobretudo, lá está, para as gerações que se habituaram a trabalhar em meios tradicionais, mas não podes, por isso simplesmente, nem ficar sentada a olhar para tentar perceber onde é que vais entrar ou quando é que vais entrar, porque é um comboio que está a andar muito rapidamente, nem podes, se calhar, achar que tens uma capacidade de previsão que te permite apanhar outro meio de transporte que está noutra linha onde ainda ninguém está e tu achas que é aquilo. Ambas as posições, ou a passividade, ou essa capacidade de ver o futuro que mais ninguém está a ver, são muito arriscadas. Eu prefiro estar ali no meio, é este comboio, eu vou andar nele e vou tentar divertir-me. E está a correr bem até agora. Sim, acho que não me posso queixar. Acho que também, vou dizer, ajuda muito ter filhas que são de uma geração bastante mais nova e que me dão a conhecer de uma forma direta as coisas que elas próprias estão a fazer. E, portanto, eu percebo onde é que aquela geração está focada, como é que está a consumir informação, que é a minha área, como é que está a viver as coisas, como é que se apercebe das novidades, como é que segue as tendências, de onde é que essa informação toda vem, e isso permite não olhar de uma perspectiva crítica, também já o fiz, também já critiquei imenso e depois percebi, ok, elas se calhar estão a ver melhor do que eu. E permite-me acompanhar e, portanto, se calhar outras pessoas da minha idade que não têm esta experiência têm mais dificuldade, se calhar, em... Sim. Acho que sim. E Pedro, lidas com muita informação todos os dias de política, sociedade, economia. Achas que a tua consciência financeira muda com base nisso? Eu não tenho dúvidas. Eu já fiz muitas reportagens sobre... Política foi, digamos, a minha área de especialização, mas antes da política eu fazia sociedade. E na sociedade tu acompanhas muito temas que dizem respeito à vida dos cidadãos, mais diretamente à vida dos cidadãos. Por exemplo, as questões da literacia financeira são questões que de vez em quando nós trabalhávamos. E isso era ótimo porque me permitia a mim também, porque normalmente quando tu vais cobrir um determinado assunto tens que te preparar, tens que estudar um bocadinho sobre aquilo, permitia-me a mim também aumentar o meu conhecimento sobre uma área que é um bocadinho árida para a maior parte das pessoas, e quando eu digo para a maior parte das pessoas, falo também para a maior parte dos jornalistas, que não são especialistas em economia, mas que é absolutamente necessária, eu diria que cada vez mais necessária. Então acabas por trazer um bocadinho disso para o teu dia-a-dia? Sim. Sim, eu lembro-me, por exemplo, de fazer uma reportagem sobre ações. Eu já não me lembro, eu colaborava com uma revista e fiz uma reportagem sobre mercados financeiros e ações e já não me lembro exatamente qual é que era o tema. Eu tive que estudar imenso sobre aquilo e perceber um bocadinho melhor sobre vários tipos de investidor, o que é um investidor arriscado, qual é o investidor que tem um perfil moderado ou que tem um perfil conservador, perceber com qual deles é que eu me identificava. Claro que isto depois vai mudando ao longo da tua vida, não é? Se tiveres recursos limitados, se calhar a tua capacidade de arriscar é limitada também, esperemos que seja, sob pena de repente ficares sem nada, e depois à medida que vais tendo capacidade de ir poupando, de ir criando ali aquilo que se chama uma almofada, não é?
Tu aí podes começar a tomar decisões um bocadinho mais informadas e brincares, se quiseres, brincar não é bem a expressão, mas é como saiu agora, é com essa que eu vou ficar, com a tua carteira de investimentos e pensares, eu isto aqui posso arriscar um bocadinho mais, este é melhor manter aqui neste nível, este aqui vou jogar pelo seguro, enfim. Fazer esse tipo de tomar esse tipo de decisões. E quando tens de noticiar, por exemplo, temas como inflação, IRS, impostos, isso acaba por depois também influenciar a tomada de decisão da forma como tu geres o teu dinheiro no dia-a-dia? Olha, quando eu tenho de noticiar essas coisas, sabes que a minha primeira preocupação não tem tanto a ver com a forma como eu faço a gestão do meu dinheiro, tem a ver mais com a forma como as pessoas que estão a ouvir aquele noticiário vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Porque quando nós estamos a falar de reformas fiscais, quando estamos a falar de IRC, por exemplo, o IRC, que é um imposto que se aplica às empresas, diz pouco às pessoas, não é? Ou ao cidadão comum que enfim, paga impostos, mas não paga IRC, não é? E então, muitas vezes a minha preocupação é dar estas notícias explicando, sem infantilizar naturalmente, também não é essa a minha função, nem explicar do que é que nós estamos a falar. Quando estamos a falar de inflação, exatamente do que é que estamos a falar, de como é que isto afeta a vida de cada um de nós, como é que isto afeta o bolso de cada um de nós. Porque é aquilo que eu acredito, quem está a ouvir as notícias quer perceber o mundo naquele dia e depois, ao longo dos dias, ter uma ideia mais ou menos clara sobre como é que as coisas estão. E eu acho que a nossa função, esta função de mediar, que é dos média, não é? É um bocadinho explicar de que forma é que isso afeta a vida de cada um de nós, porque isto tem efeitos na vida de cada um de nós. E depois, claro, notícias que tu dás sobre a inflação, ou se a inflação está muito alta, é claro que os teus rendimentos vão sofrer com isso, porque tu vais pagar mais pelas coisas que habitualmente consomes e, portanto, das duas, uma, vais fazer escolhas, nomeadamente cortar nos teus consumos, ou vais saber que as tuas poupanças vão diminuir porque tu vais, se tiveres essa capacidade, porque tu vais passar a gastar mais com aquilo que fazias há 3 meses, exatamente a mesma vida que fazias. E, portanto, a minha preocupação é sempre falar de uma forma que as pessoas percebam qual é que é o impacto exato de determinadas notícias na sua vida. E isso também vai ajudá-las, a elas e a mim também, naturalmente, a tomar decisões, pelo menos mais informadas, espero eu. E, no fundo, é descomplicar esta informação, mas quando é passado para o público geral, e eu acho que existe muito esta percepção de que quem está no meio televisivo, no jornalismo, vive acima destas dificuldades que os portugueses passam. Tu achas que existe ainda este mito? Achas que é uma realidade? Acho que é uma realidade. Acho que é completamente uma realidade, não necessariamente em termos, vamos imaginar, de rendimentos, porque no jornalismo também se ganha pessimamente. Há muitos jornalistas a reportar sobre situações de dificuldades, sei lá, agora falamos muito de as pessoas não conseguirem comprar uma casa, ou os filhos terem de ficar a viver mais tarde em casa porque não têm dinheiro, aquela geração dos 1.000 euros ou dos 500 euros ou não sei o quê. Muitos jornalistas, sobretudo os mais novos, sabem exatamente o que isso é, porque vivem exatamente com essas condições, que sobretudo numa fase inicial do jornalismo é uma carreira muito mal paga. Isso, nenhuma dúvida. Mas depois há outro lado dessa questão que me estás a colocar, que é, nós efetivamente vivemos numa bolha. Quando nós fazemos, por exemplo, política, que é a área que eu conheço melhor, mas não é só política, nós podemos ir a várias áreas da sociedade, mas vamos imaginar, no caso da política, nós muitas vezes fazemos informação para nós, que somos jornalistas de política, e para os políticos, que são as nossas fontes e os destinatários primários, muitas vezes, daquilo que nós escrevemos. E depois, claro, para as pessoas que gostam muito de política, mas essas à partida também já percebem daquilo, e se gostam muito, gostam daquilo que nós falamos da politiquice. Para o cidadão comum, há uma série de temas que estão na agenda mediática que não têm interesse nenhum. Que nós que os fazemos, que somos jornalistas de política, ou que os próprios políticos que são protagonistas dessas notícias acham super importante, mas que o cidadão comum não quer sequer saber do que é que nós estamos a falar, ou porque não compreende, desculpa, ou porque não compreende, ou porque compreendendo também não se interessa. Não é uma coisa que lhe diga verdadeiramente respeito à sua vida. E, portanto, eu acho que esse é um problema que nós jornalistas temos que encarar com frontalidade, e temos que fazer muita autocrítica e perceber qual é que é exatamente a nossa função.
Para quem é que nós estamos a falar? Estamos a falar para as nossas fontes, com quem nos cruzamos todos os dias. Para a nossa bolha. Para a nossa bolha, ou estamos a falar para a nossa audiência? E se estamos a falar para a nossa audiência, nós estamos a saber adequar a nossa linguagem ou até os critérios de seleção daquilo que é importante e daquilo que não é importante para essa audiência. Quem diz política, lá está, mais uma vez, é o exemplo que eu conheço melhor, também diz, por exemplo, um jornalista que faz assuntos de saúde. Saúde é uma coisa que diz completamente respeito a toda a gente, é uma preocupação de todos, tudo o que tem a ver com notícias de saúde diz-nos muito, seja porque se descobriu um tratamento novo para uma doença, seja porque um determinado hospital entrou em colapso e, portanto, as urgências não vão funcionar, seja porque aumentou o número de casos de uma determinada doença. Quer dizer, isto é uma coisa que nos interessa a todos, não é? Mas muitas vezes os jornalistas que são especializados nessa matéria, às vezes caem no erro de falar já quase como os próprios médicos que são as suas fontes, percebes? Nós Sim, mas estavas-me a dizer antes que tu fazias o esforço ativo de descomplicar um bocadinho estes temas. Achas que é todo o meio que precisa de sofrer uma transformação e, em conjunto, selecionar melhor os temas, a forma como comunicam, para que esta chegue mais facilmente aos portugueses? Eu acho que sim. Eu acho que o mundo da informação, o jornalismo que nós fazemos hoje em dia, faz muito isso, ou seja, quem faz jornalismo não está desligado da sua audiência, mas muitas vezes acontece nós estarmos a fazer jornalismo para a nossa bolha, na bolha onde nós vivemos, porque repara, se tu és especialista numa determinada área, tu acordas de manhã e de manhã já estás a contactar ou foste contactada por pessoas dessa área. É o meio onde tu te moves. Se fores especializada, não é? Pois há jornalistas que não são especializados e que fazem outro tipo de trabalhos, mas se tu fores especializada numa determinada área, esse é o meio onde tu te moves. Portanto, é muito fácil tu aculturares-te àquele meio e às vezes esqueceste que sim, isto é o meio onde eu me mexo todos os dias, mas a minha audiência está ali, ela não está aqui dentro desta bolha. É uma coisa inconsciente que vai acontecendo ao longo do tempo. E então não podemos nunca esquecer que nós somos a ponte entre esses dois mundos. Nós não fazemos parte deste mundo, nós somos uma ponte entre dois. E acho que essa preocupação existe, mas tem de existir em cada vez mais, até por aquilo que nós falávamos. O mundo digital, o mundo da informação hoje está a mudar tão rapidamente que as pessoas podem procurar como fontes de informação plataformas que não são as ditas tradicionais e, portanto, tem mesmo de haver esse esforço. Não é só sermos mais confiáveis, porque isso é fundamental e nem todas as plataformas garantem isso. É sermos confiáveis, mas, ao mesmo tempo, sabermos ouvir as pessoas para quem falamos. Onde é que estão, o que é que estão a consumir, de que forma é que estão a ouvir. O que é que elas querem saber, é isso mesmo. Acho que esse é um exercício que hoje em dia todos nós temos de fazer. Acho que as redações, os meios de comunicação social fazem esse esforço, querem estar presentes, querem lá estar, mas é um esforço contínuo, tem de ser feito sempre e hoje, cada vez mais, não são permitidas falhas. Olha, e vamos entrar agora nas tuas finanças pessoais. Vamos a isso. Diz-me, tu achas que és uma pessoa impulsiva, és organizado? Como é que fazes a gestão no teu dia-a-dia? Eu sou um bocadinho disso tudo. Sou impulsivo. Quando eu digo impulsivo é de vez em quando faço uma compra e depois pergunto-me porquê que eu fui comprar isto. Acho que isso todos nós temos essa... Qual foi assim a compra mais aleatória e impulsiva que tiveste? Quando é que isto vai ser transmitido? Daqui a um mesinho. Um mesinho, então posso contar. Olha, comprei ontem... Agora tenho um bocado de vergonha de contar isto, mas eu conto, não faz mal. É um safe space para isso, aqui mesmo. Comprei ontem 2 máscaras assim assustadoras que eu estou a planear. Para o Halloween? Sim, estou a planear, antes até do Halloween, que estou a planear assustar as minhas filhas por o telemóvel a gravar. Eu acho que elas são verdadeiramente assustadoras, são ótimas e já estou a planear estar sentado no quarto de uma delas, ela abrir a porta e eu estar com aquilo na cara, com o telefone apontado, que é para ter a reação, que isto é ótimo conteúdo. É um investimento em família, é um investimento para o digital. Tudo. Mas depois acabei de comprar aquilo e pensei... Primeiro, não tens 12 anos já. Segundo, sério que tu foste comprar isto. Portanto, fiz essa compra de impulso, um bocado parva, mas eu acho que me vai divertir e, portanto, talvez compense esse investimento. Também sou, às vezes, desorganizado na forma como... Olha, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu PPR
Que é uma coisa que eu tinha nos tempos em que eu estava na RTP, fazia parte do pacote salarial, tinhas um PPR que a empresa fazia para ti e onde iria pôr sempre dinheiro, e tu podias pôr dinheiro também, e andava contigo por onde tu fosses. Ou seja, eu depois, quando saí da RTP, aquele PPR é meu, não deixou de existir. E, por exemplo, eu penso muitas vezes, eu tenho que reforçar esse PPR. Acho que agora vou começar a fazê-lo de uma forma mais... Não tens disciplina para fazer regularmente. Não, e portanto, mas agora foi uma daquelas coisas que pensei, ok, olhei para aquilo de uma forma mais focada e pensei, isto não faz sentido este dinheiro estar aqui e eu não fazer nada com ele e só esperar. Eu posso, de facto, também porque à medida que vais tendo condições para isso, também lá está, como eu dizia no início, quando tu vais tendo capacidade para isso, vais podendo ter mais escolhas à tua frente. E agora, reforçar o PPR é uma das coisas que eu quero fazer, desleixei de muito tempo. Por outro lado, cada vez que tenho poupanças já com algum significado, sou organizado na forma como as invisto. Okay. Não tomo decisões por impulso, não tomo decisões desorganizadas, sou metódico e penso friamente como é que eu devo fazer. O meu perfil não é muito conservador, não é? Mas também não posso pôr em risco aquilo que é, como as pessoas costumam dizer, o pé de meia para uma coisa qualquer que surja. E, portanto, o que eu faço é divido os meus investimentos entre uma coisa mais, mais segura, que também não vai propriamente fazer o dinheiro crescer muito, mas que, se eu precisar de recorrer a ele, tenho ali como um fundo de emergência, no fundo. De um fundo de emergência. Depois tenho outra parte em que é aquela quantia que tu admites que durante um tempo não vais mexer nela, vais deixá-la estar ali, tomas as tuas decisões, onde é que o vais pôr, com um risco calculado, ou seja, tens que ter uma parte de risco para ter a expectativa de que o dinheiro possa render um bocadinho mais. Por outro lado, também não ser uma coisa tão arriscada que é tudo ou nada. E depois tem outra parte, que é aquele dinheiro que eu digo, se eu o perder, se ele desaparecer, eu consigo viver. Não está tudo bem, porque ninguém gosta de perder dinheiro, mas também não vai alterar significativamente a forma como vivo hoje em dia. E aí já arrisco um bocadinho mais e pronto. E depois tem outra coisa que é, sou disciplinado na forma como não estou sempre a ir lá, a ver, a sofrer de ansiedade com os altos e os baixos. Não, sei exatamente como é que me devo comportar e sei também exatamente quais são os comportamentos expectáveis daquele investimento que eu fiz, que umas vezes vai subir, outras vezes vai descer e eu tenho de manter o sangue frio. Portanto, é mais ou menos assim que eu faço a gestão das minhas E, por exemplo, a gestão do teu orçamento, dos teus gastos no dia-a-dia, tens algum tipo de ferramenta que usas, aplicações, Excel? Pronto, essa é a parte da desorganização e da impulsividade. Eu não sou aí organizado, gostava de ser, mas eu vou-te dizer uma coisa, eu tenho imenso prazer, eu sou daquelas pessoas que gostam de ir ao supermercado, por exemplo, eu gosto de ir ao supermercado, enfim, tenho as despesas fixas, essas não mexem, mas onde é que tu vais gastando mais e gastando menos? Sei lá, roupa não é uma coisa que me... Restaurantes, gosto de ir a um bom restaurante, mas eu gosto muito de cozinhar. E então, eu em casa invisto imenso, às vezes em utensílios de cozinha, tenho coisas que, sei lá, que as pessoas se calhar não têm, mas as pessoas amadoras como eu, não é? Não os chefes. Gosto de comprar determinados ingredientes, alguns mais raros, outros com uma qualidade superior à que eu poderia comprar se tivesse a optar pelo produto do lado. Portanto, desse ponto de vista, não faço uma gestão muito rigorosa nem muito disciplinada, mas eu gosto mesmo de cozinhar. Então, para mim aquilo é um prazer, e então gosto de ter os ingredientes certos, a qualidade dos produtos, gosto de experimentar coisas, gosto de andar pelos corredores do supermercado e encontrar produtos que eu nunca ouvi falar e aquilo dá-me curiosidade, então eu compro, levo e depois logo se vê o que é que eu faço com aquilo, mas normalmente faço sempre coisas. E portanto, não sou muito disciplinado nem organizado, não uso ferramentas de gestão familiar, de orçamento familiar, mas tenho noção porque é que eu o faço, porque, lá está, nesta fase da minha vida tenho capacidade para o fazer. Se calhar numa fase inicial
Como é evidente. A gestão era feita de outra forma. Exatamente. Quando estás numa fase inicial, quando começas a tua vida profissional, quando começam a nascer os filhos, as despesas são imensas, não é? Então não há lugar a este tipo de devaneios. Aí não há. Agora, as miúdas já estão mais crescidas, tu também estás noutra fase da vida profissional e, portanto, tenho algum prazer em fazendo os meus investimentos, as minhas poupanças, preparando, digamos, o dia da manhã. Outra das coisas que tem a ver também um bocadinho com investimentos e com finanças, que tem a ver com o facto de eu comprei uma casa, não é? Que é um investimento que as pessoas também, quando podem, também fazem e que, de facto, é uma coisa que fica ali para construir o teu património. Portanto, com isso tudo mais ou menos arrumado, eu depois dou-me ao luxo de ser um bocadinho mais criativo na forma como gasto. Sim. É assim, este meio dos mídia, se calhar nesta fase já não, porque também já estás há muitos anos nisto, mas numa fase inicial acredito que também era muito irregular. Ou seja, acabam por não ter um trabalho tão estável, digamos assim. E de que forma é que isto afetava nessa fase e afeta hoje em dia a segurança financeira, esta gestão do dia-a-dia? Olha, sabes que eu às vezes penso nisso, porque um começo de carreira normalmente é sempre difícil em qualquer uma das tuas carreiras, quer dizer, das várias opções que as pessoas têm à frente. O começo de vida normalmente é sempre difícil. A pessoa tem que entrar no mercado, tem que consolidar a sua posição nesse mercado, as pessoas têm que reparar nela, têm de lhe dar oportunidades, tens de lutar por oportunidades e é através disso, desse caminho, dessas escadas, se quisermos usar aqui uma metáfora visual, que tu vais construindo a tua carreira e, desejavelmente, com isso, o teu salário também vai acompanhando. Nem sempre é assim, pelo menos na minha experiência nem sempre foi assim sim. No início, como é que eu fazia isto? Eu chegava a ter 2 empregos, que é uma coisa que chegava a entrar às 4 da manhã num sítio e às vezes chegar a casa às 9 da noite, porque era aquela fase inicial da vida onde eu não tinha filhos a cargo e, portanto, conseguias gerir um bocadinho melhor os teus horários. E, através disso, conseguias ter um rendimento que era um bocadinho mais confortável para poderes viver a tua vida, fazeres a tua gestão de uma forma hiper responsável e hiper controlada. Agora, há uma coisa que eu acho engraçado, que eu às vezes penso nisso, como é que no início se fazia esta gestão. Eu faço parte de uma geração que teve acesso a coisas que as minhas filhas, por exemplo, não vão ter. Que é, eu estava a fazer um estágio profissional, portanto a minha primeira entrada no mercado profissional, como toda a gente, quase, é através de um estágio. Era um estágio, no caso, remunerado, mas era um estágio. E através desse estágio, só com esse estágio, eu consegui que o banco me emprestasse dinheiro para comprar uma casa. Na altura, era tão fácil quanto isto. A minha mulher estava a começar a sua vida profissional, eu também, com um contrato de estágio, no caso com a RTP, e bastava que tivéssemos um fiador e o banco, sim senhor. E então nós comprámos a nossa primeira casa assim que nos casámos. Nós casámos com 25 anos, imagina. Sim, por isso é que hoje em dia nós demoramos muito mais tempo a sair de casa, a sim, casar, porque não temos... percebes? Porque, de facto, eu olho e às vezes falo disto com as minhas filhas. Quer dizer, minha filha mais velha está na faculdade e diz, o pai esqueça, antes dos 30 anos não vou sair de casa. Nós rimos um bocado com isso, mas é verdade. Quer dizer, a menos que aconteça ali qualquer coisa que não estamos a planear agora ou antever, mas imaginemos que isso é uma possibilidade real. No nosso caso, nós casámos com 25 anos e saímos de casa para a nossa casa. Não foi uma casa alugada sequer, era uma casa que nós estávamos a comprar. E isso permite ter uma vida completamente diferente. Porque nós, passado 3 anos, vendemos essa casa, vendemos a casa muito melhor do que como a tínhamos comprado, muito melhor em termos financeiros, portanto foi um bom negócio para nós, mas nós só podemos fazer esse negócio porque efetivamente havia essa possibilidade, que hoje em dia, se tu olhares friamente, também olhas e dizes, como é que é possível os bancos emprestarem dinheiro assim, dessa forma? Depois vimos o que é que aconteceu entretanto. Mas deu-nos ali uma possibilidade de ter um início de vida com um património, não é? Logo com investimentos antes dos 30. Sim. E então, e sem ter sequer condições financeiras que justificassem. Sim. E portanto, foi uma grande sorte, foi uma coisa que aconteceu muito nessa geração, que era a minha, e que nos permitiu, com isto tudo, com
turnos duplos de trabalho, mais o facto de tu teres ali uma casa que conseguiste comprar e conseguiste em condições muito favoráveis, ainda por cima, eram muito favoráveis, e depois a seguir 3 anos depois vendes essa casa e consegues fazer um lucro bastante razoável, e então compras uma casa maior, um bocadinho maior, e aí já nascem os filhos, já fazem as coisas, mas tu estás sempre ali com uma rede de conforto. Sim, é um início de vida muito mais confortável, mesmo dentro de um meio instável. Sim, e mesmo dentro do meio instável, portanto, aconteceu-me também ficar desempregado, porque entretanto nós, quando acabámos aquele estágio, a expectativa era ficarmos, mas no caso a administração da RTP mudou e, portanto, o plano foi fazer uma reestruturação, mandar imensa gente embora, e é claro que os mais precários, que éramos nós, foram os primeiros a ser mandados embora, como é evidente, em qualquer reestruturação isto acontece. E, portanto, durante 5 meses fiquei desempregado. Mas tendo essa almofada? Mas tinha essa almofada, sabes? Então nunca foi um drama. Claro, passado 3 meses tu começas a ficar, a dar cabeçadas à parede, a pensar, eu tenho esta idade, não estou a fazer nada, como é que é possível? Mas percebes, eram circunstâncias completamente diferentes, algumas completamente irrazoáveis, não é? Tanto que aconteceu o que aconteceu, mas pronto, mas deu-nos essa sorte. E se tivesses de apontar assim um erro financeiro que fizeste ao longo que tenhas tido assim, que tenha impactado a tua carreira? Um erro financeiro? Tem assim algum momento que te lembres? Olha, agora olhando... sei lá, não ter acreditado nas criptomoedas e nessas coisas que ouvimos falar hoje em dia, eu desconfio sempre muito disso. Portanto, eu dizia que não tenho um perfil muito conservador, mas por outro lado também tenho algum medo dessas coisas novas que surgem. E quando surgiram as criptomoedas e sobretudo quando aquilo começou a haver ali uma certa febre das criptomoedas, eu fiquei sempre do lado dos céticos, que achavam que aquilo ia ser uma bolha que ia arrebentar. Eu ainda não estou certo que isso não venha a acontecer, mas se eu tivesse sido um bocadinho mais receptivo à ideia, talvez tivesse investido só para ver o que é que acontecia. Eu cheguei a abrir uma conta, depois não pus lá dinheiro nenhum, mas cheguei a abrir uma conta e hoje pergunto-me se não devia ter feito ali um investimento, mesmo curto que fosse. Em alguns casos, quer dizer, a rentabilidade foi tão grande, tão superior àquilo que era o investimento, que poderia ter compensado. Mas pronto, este é um erro por omissão. Erro de alguma coisa que eu tenha feito e verdadeiramente que eu tenha feito. Eu até agora, felizmente, não tive nenhuma experiência dessas, mas também porque, acho que já percebeste, também não me atiro assim de cabeça às coisas sem pensar, com alguma frieza e com algum desprendimento para ter a certeza do que é que estou a fazer. Sim, mas estavas a falar do facto de não avançar ser um erro. Eu acredito que acaba por ser também um dos maiores erros da maior parte das pessoas, é não investir. O estar parado e não fazer nada é um erro. Isso eu acho completamente errado, não é? E basta as pessoas olharem, quer dizer, aquela ideia do dinheiro debaixo do colchão é perder dinheiro. É perder dinheiro. Aliás, hoje em dia, até investimentos que as pessoas fazem, até que sempre foi muito tradicional fazer-se em Portugal, porque lá está, porque as pessoas não querem arriscar muito o seu dinheiro, mas sei lá, questões como os depósitos a prazo, por exemplo, aquilo de facto dá-te um juro, mas depois tu fores comparar com... É inferior à inflação. É inferior à inflação, tu na verdade estás a perder dinheiro, portanto tens que pensar um bocadinho para além disso, tens que arriscar se calhar um bocadinho mais, quem puder, naturalmente, porque se falarmos em erros, acho que também é um erro andares a descapitalizar-te em nome de investimentos que depois tu não tens capacidade para arcar com as consequências se eles correrem mal, e às vezes correm mal. Agora, o não fazer nada é de facto um erro. As pessoas têm de pensar que o dinheiro parado não vai a lado nenhum, só vai desvalorizar e, portanto, elas estão efetivamente a perdê-lo. O que é que para ti dirias que é um bom investimento neste momento, a nível pessoal? Olha, aqui vou parecer um bocado um velho a falar, mas eu falo disso muito com a minha mulher, que é, ainda bem que nós conseguimos comprar casa quando tínhamos 25 anos, conseguimos vender essa casa e comprar outra maior, e conseguimos vender essa casa e comprar outra maior, porque é um investimento que nós conseguimos fazer e que vai gerar um património que vai ficar. Ou seja, deixa-te a certeza de que as tuas filhas não vão ficar descalças, não é? Há uma ideia muito romântica que é do dinheiro é para gastar, vamos lhes dar experiências, vamos criar memórias, como se diz hoje, e nós gostamos de fazer isso e também usamos o nosso dinheiro para isso, ou seja, não é um investimento financeiro, mas é um investimento emocional e nós acreditamos que isso também faz parte da vida e é também para isso que o dinheiro serve. Mas, por outro lado, também queremos ter a certeza de que um dia, se nos acontecer alguma coisa,
elas não ficam apenas agarradas a memórias, porque não vão comer memórias, nem vão, não é? Dormir E, em portanto, a casa é, aqui, lá está, parece um velho a falar, mas é, de facto, uma coisa que para nós funciona. E depois, aqueles investimentos que vamos fazendo com alguma cautela, mas que sempre que podemos, vamos pondo de parte e vamos gerindo com uma componente de risco e uma componente de médio risco e uma componente de pouco risco, para nós funcionam. Não vamos muito para além disso. Sei lá, a minha mulher jogou na bolsa, parece que era. Não, mas comprou ações diretamente de algumas empresas e nós às vezes rimos com... Umas foram boas, outras rimos com o valor que elas têm hoje em dia, mas isto é mesmo assim. O mercado de capitais é assim. Eu prefiro esta solução que temos feito agora. E para nós tem sido bom porque, quer dizer, não só o dinheiro não fica parado, como ao fim de algum tempo, com aquela tranquilidade que é preciso para ir olhando para as várias flutuações, tem valido a pena e temos conseguido tirar de parte algum dinheiro para depois investir, fazer aqueles investimentos emocionais que são bons e que também fazem parte da nossa vida. Boa. Se pudesses falar agora com o Pedro com 20 anos, o que é que tu lhe dirias? Que conselhos é que lhe darias em termos financeiros, em termos de carreira? Olha, em termos de carreira, eu diria para ter calma, para não se enervar muito, porque não vale a pena, porque as coisas vão funcionar e vão correr bem e, portanto, sim, continua a ser exigente, continua a ser... crítico, mas não te enerves muito porque não vale a pena, pronto, porque as coisas a seu tempo, mesmo as coisas que te parecem o fim da linha, e houve momentos em que eu sou um bocado dramático, e achava que não, acabou, esta minha carreira acabou, vou ter que ir procurar outro caminho e tal, respira fundo, as coisas vão dar certo, às vezes andas um passo para trás, mas vais dar 2 passos à frente, eu sei que é um clichê, mas é verdade, aconteceu, portanto, olhando para trás posso dizer, jovem, tem calma, as coisas vão correr bem. Do ponto de vista financeiro, olha, investe em criptomoedas. Depois tira, mas investe que isso vai crescer imenso, portanto, acho que era isso que eu eventualmente diria. Eu não quero nada estar a dar este conselho às pessoas, porque eu estou a brincar, é só porque o que eu vejo, de facto, houve ali um boom, e, portanto, quem pôs o dinheiro na altura certa conseguiu, de facto, ter um retorno muito, muito interessante. Agora, se me perguntares se eu confio nas criptomoedas e se agora ia pôr lá dinheiro, ainda sou um bocadinho conservador nessa matéria, tanto que não pus, nem estou a fazer planos de pôr. Mas ao jovem de 20 anos eu diria, rapaz, põe lá dinheiro e depois daqui a uns anos tiras e vais ver que isso vai correr bem. Sim, eu acho que nestes temas das finanças pessoais nós nunca estamos numa postura de dar aconselhamento financeiro, é sempre numa ótica de é isto que faço, é isto que está a resultar para mim neste momento, isto para nós funciona, sim. Ainda por cima, numa dinâmica familiar é importante que isto também funcione para os dois, não é? Porque o nosso património é conjunto, não é? E portanto, aquilo que eu ganho, aquilo que a minha mulher ganha, aquilo que nós conseguimos poupar é dos dois. Da mesma forma que as decisões que tomamos em determinados investimentos que não são investimentos financeiros, seja na compra de um eletrodoméstico ou numa viagem ou numas férias que vamos fazer, são tudo decisões a dois e, portanto, é muito importante que as decisões que se tomam funcionem para nós. Se calhar para outros, eu tenho imensos amigos eu estou a falar de criptomoedas porque tenho amigos que falam muito uns com os outros dos investimentos que fazem e eu olho com alguma admiração, alguma inveja e penso assim, eu realmente devia ter feito isto de outra forma. Mas não é o... Sim, temos todos perfis diferentes. Sim, não é o meu perfil. Aquele não é, de facto, o meu perfil e, portanto, convivo muito bem com isso. Olha, vamos passar agora aqui à parte do nosso desafio em que vamos testar as tuas capacidades para trazer os temas mundanos para as finanças pessoais. Ok. Não temos perguntas para 1 milhão de euros nem prémios milionários para oferecer aos nossos convidados, mas não queremos que vão daqui de mãos a abanar. Como tal, oferecemos conhecimento financeiro para ficarem mais sábios. Vamos então jogar ao isto ou o inverso. Então vou dizer uma frase e tu vais-me dizer se é isto ou é o inverso. Ok. Aumentar o meu limite de cartão é um mau sinal. Isto. É o inverso. Porquê? É o inverso porque significa que estás a melhorar a tua taxa de utilização do cartão, o teu perfil está a melhorar em termos de cartão de crédito, o teu perfil de risco, mas desde que, obviamente, em termos de limite,
isso não significa que vais gastar mais dinheiro. Se o conseguires pagar a tempo, estás a melhorar o teu nível de crédito. Posso justificar porque é que eu falhei esta pergunta? Depois, se calhar, não me vais convidar para vir cá outra vez, mas eu não uso cartão de crédito. É uma das coisas que eu faço e não é por nada. Por exemplo, nós usamos do ponto de vista familiar, da gestão familiar usamos. Eu não uso porque, sabes aquelas compras de impulso que eu te dizia? Isso eu acho que se tivesse um cartão de crédito ali mesmo à mão, eu de vez em quando ia fazer assim umas coisas, então eu prefiro fazer isto, é como me deixa mais tranquilo. E eu pensei, então aumentar o limite significa que a pessoa já está com gastos absurdos e não consegue fazer a sua gestão e vai ter que aumentar. Portanto, mas se for pago a tempo, de acordo com aquilo que foi contratuado, então vai sempre... Como é evidente, pronto, isto é só por falta de prática. Pronto, chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Muito obrigada, Pedro. Foi só uma? E eu acabo a falhar a pergunta. Foi um prazer ter aqui o Pedro a falar connosco. Olhando para o futuro, só assim uma última pergunta. O que é que acha que, em termos de futuro, consegue ver como seja ou seja, que vai influenciar o seu futuro em termos financeiros, que acha que hoje em dia está a faltar na sua vida? Começaste a tratar-me por tu porque eu falhei a pergunta do cartão de crédito. Pois é, eu agora troquei para você, não troquei? Foi por causa do cartão de crédito, não foi pensaste, este velho não vale a pena, não vai lá. Em termos de futuro, como é que imaginas o teu futuro? Do ponto de vista financeiro? E carreira também. Olha, sabes que há ali uma altura da vida que nós achamos, se calhar eu não vou ficar rico a fazer o que faço, mas se conseguir manter esta trajetória que tenho tido até agora, acho que já me vou dar por satisfeito. Ou seja, não vou ficar rico, mas também não me posso queixar. Acho que tenho uma vida suficientemente confortável e consigo dar uma vida suficientemente confortável às minhas filhas e, portanto, quando olho assim, tenho planos, o que é que eu gostava? Gostava de conseguir comprar mais uma casa, tipo uma casa de férias, gostava de ter uma série de investimentos já com uma robustez suficiente que me permitissem também respirar fundo desse ponto de vista. Eu gostava de investir muito no meu PPR. Era o que eu ia dizer, temos que forçar o PPR. Forçar o PPR, que é uma decisão. Exato. E fazer um Excel. Embora tudo o que é Excel e tudo o que é PowerPoint, para mim, essa parte do meu cérebro ainda não está ativada. Eu vou ver se lhe dou aqui uns choques para ver se começa a fazer isso. Mas estás aqui com uma vontade de trabalhar completamente. Sim, e sobretudo nem que seja porque somos confrontados com aquilo que nós não estamos a fazer de bem e essa é uma das coisas que eu sei que devia estar a fazer e não faço. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mariana. E já sabem, podem seguir-nos no Instagram e TikTok em inverse_by universo e nós voltamos em breve com um novo episódio.